Vamos lá para mais um exercício do Provão de 2024, de Física, da segunda série do ensino médio, que diz o seguinte: o problema do acúmulo de lixo espacial é preocupante e diversas soluções vêm sendo propostas para desorbitar satélites desativados e evitar colisões perigosas com satélites ou até mesmo com naves ou estações espaciais tripuladas. Então aqui dá para ver uma imagem, né, da Terra, né, com alguns objetos ali em baixa órbita, né, que a gente vai chamar de lixo espacial, né, que já estão desativados, a gente não consegue mais enviar sinais para eles de algum jeito, então eles ficam ali orbitando a Terra sem ser muito útil, né, só atrapalhando mais, na verdade. Ele fala: uma dessas soluções envolve usar a força eletromagnética gerada pelo campo geomagnético terrestre sobre um fio condutor, sendo atravessado por uma corrente elétrica para realizar a manobra de desórbita. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está levando um fio ali com corrente e o campo magnético da Terra, né, gera uma força sobre essa corrente e com essa força você consegue fazer a manobra para desorbitar ele e tirar ele da órbita da Terra. Né? Usando essa ideia como inspiração, considere um fio condutor retilíneo, então em linha reta, né? De comprimento de 50 centímetros, percorrido por uma corrente de 5 amperes. Esse fio está imerso em um campo magnético uniforme, de intensidade 0,2 teslas, perpendicular ao fio. Então a gente tem o fio, né, aqui e o campo para cá, né, perpendicular fazendo 90 graus com esse fio, como tem que ser para exercer a força magnética máxima, né? Pergunta: qual o módulo da força magnética que atua neste condutor? Então vamos lá. O que é a força magnética? A força magnética é a força que um campo magnético vai exercer sobre uma partícula eletricamente carregada, tá? Então essa força é igual à carga que essa partícula tem, a carguinha aqui, vezes a intensidade do campo magnético, vezes a velocidade que essa partícula tem. Ainda tem aqui vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade da partícula, mas como ele é perpendicular, esse ângulo é 90 graus, né? O seno de 90 é 1, então não faz diferença aqui multiplicar por 1 ou não. Então a gente vai deixar só a força magnética como sendo a carga vezes o campo vezes a velocidade, tá? Ele não deu a carga, ele não deu a carga e não deu a velocidade, tá? A gente vai ter que manusear isso aqui para tentar descobrir. O que ele deu? O comprimento do fio, então o comprimento do fio L é de 50 centímetros, ou 0,5 metros. Ele deu a corrente elétrica, que é de 5 amperes. Ele deu o campo magnético, que é de 0,2 Tesla. Tá? O que a gente pode fazer com isso? Corrente, a gente sabe que é carga sobre o tempo, certo? Então, carga sobre o tempo é corrente. Isolando a carga aqui, né, passando o tempo multiplicando a corrente, a gente tem que carga é igual a corrente vezes o tempo. Ok. Velocidade, a gente sabe que é a variação do espaço, né, o deslocamento, pela variação do tempo. Nesse caso, a velocidade da carga, que é o elétron, né, depende do comprimento deste fio, né, então do comprimento L, e do período T, né, do período que ele vai demorar, do tempo que ele vai demorar para atravessar esse fio. Então, é o mesmo tempo aqui da corrente, tá? Portanto, o quanto de carga que vai passar ali é corrente vezes o tempo. E qual que é a velocidade? O comprimento do fio dividido pelo tempo. Vamos substituir isso aqui na formulinha lá em cima da força magnética. Então, força magnética vai ser a carga. O que é a carga? Corrente vezes o tempo. Vezes o campo magnético B, vezes a velocidade. O que é a velocidade? O comprimento L dividido pelo tempo, tá? Como tem o tempo multiplicando em cima, o tempo dividido embaixo, eu posso cortar eles aqui e fica que a força magnética nesse caso vai ser só a corrente vezes o campo vezes o comprimento do fio, tá? A gente já tem todos os dados, vamos fazer as contas. Corrente, 5 amperes. Campo magnético, 0,2 Tesla. Comprimento do fio, 0,5 metros, né? Vamos multiplicar então. 5 vezes 2 dá 10. Como tem uma vírgula aqui, é 0,2, vai dar 1.
Então vai ser 1 vezes 0,5. 1 vezes 0,5 é 0,5. Como a gente está calculando a força magnética, a força é medida em newtons. Então é 0,5 newtons. A alternativa neste caso, A.